Peço que os irmãos abram as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Colossos. E o tema da pregação de hoje é aprendendo o modelo de Deus para a nossa família. Esse é o tema. Vamos discorrer no capítulo 3, os versículos 18 até os versículos 21. Hoje nós vamos mergulhar em uma pequena parte de uma carta que, embora tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, continua a falar diretamente aos nossos lares, às nossas famílias e aos desafios que enfrentamos no nosso dia a dia. Especialmente nesse mundo hoje em que a sociedade, o mundo ataca a família, ataca o padrão bíblico de família que Deus instituiu. Então nós vamos discorrer acerca dos ensinamentos desses 4 versículos aqui e ver o que é que Deus tem a nos dizer. Mas contextualizando, irmãos, a carta de Colossenses foi escrita pelo apóstolo Paulo, sabemos disso, enquanto ele ainda estava preso. E com o objetivo de orientar os cristãos na cidade de Colossos contra as heresias que ameaçavam a pureza da fé em Cristo, ele escreveu essa carta. Essas heresias, irmãos, misturavam tradições humanas, filosofias vazias e práticas religiosas pagãs, desviando o coração das pessoas do modelo que Cristo instituiu. Então, o trecho que vamos meditar hoje, em Colossenses 3, de 18 a 21, fala sobre a nova vida em Cristo. A nova vida em Cristo deve se manifestar nos relacionamentos familiares. Nós vamos aprender qual o modelo de Deus para o casamento, a relação entre marido e mulher, e vamos aprender também qual o modelo de Deus entre pais e filhos. Esse tema, irmãos, é profundamente atual, em tempo em que as famílias são bombardeadas com tantos conceitos distorcidos ensinados pelas universidades, pelas mídias televisivas e mídias sociais, em que os papéis dentro de casa são confundidos e em que o amor e o respeito são cada vez mais raros entre os maridos e os filhos. Deus nos chama, então, de volta para o seu projeto original de família. É nisso que vamos focar nesta noite. A palavra de Deus, irmãos, é eterna. Apesar dela ter sido, essa carta ter sido escrita há 2000 anos atrás, sabemos que ela é um livro espiritual, que ela é eterna. Ela não tem validade, ela fala aos nossos corações e continua falando até os últimos dias. E hoje ela nos ensina que Cristo é o centro da nossa vida. Dele é a mente que planejou o projeto de família e precisamos dizer com as nossas ações no lar: seja feita a tua vontade, assim na minha casa como no céu. Precisamos agir na nossa relação doméstica de forma organizada, conforme o Senhor dos Exércitos planejou, para termos sucesso. E dessa mesma forma, irmãos, que os exércitos dos anjos, querubins e serafins obedecem ao Senhor, precisamos obedecer no nosso lar também. Afinal, estamos também em guerra com as hostes malignas e os principados e potestades. Então vamos entender que o método de organização deve ser o mesmo método utilizado para vencer uma guerra, com organização e trabalho em conjunto. A família está no centro das atenções do mundo. Ela é um projeto de Deus, foi a primeira instituição que Deus criou, né, lá no Éden ainda. E por isso, por ter sido algo criado por Deus, o mundo que jaz no maligno ataca ela desde o princípio ali da queda. Então o texto de Colossenses 3, 18 a 21, mostra com clareza como essas relações devem ser orientadas para que tenhamos uma família feliz, harmoniosa e bem-aventurada. E bem-aventurada, lembrando que é feliz segundo o padrão que Deus instituiu. Feliz segundo o padrão de Deus. O texto, irmãos, traz alguns princípios para que a família seja feliz de acordo com o padrão que Deus planejou. Essa foi a introdução. Vamos adentrar agora para o texto. Versículo 18 está a primeira lição, a submissão da esposa ao marido. Versículo 18 diz assim, eu peço que os irmãos acompanhem. Esposas, sede submissas ao próprio marido como convém no Senhor. Irmãos, falar dessa palavra aqui, submissão, nos dias de hoje, especialmente de submissão da esposa ao marido, hoje choca o mundo. Aliás, uma das coisas mais complicadas hoje é que o significado da palavra submissão perdeu o sentido original, o sentido bíblico que Deus criou.
Essa distorção é a estratégia do mal para deturpar a verdade e causar confusão entre marido e mulher, entre pai e filho, mãe e filho. Quando se fala em submissão da mulher, isto causa até um faniquito em muita gente. Mas isso é porque não compreendem corretamente o que é submissão. Quando a Bíblia diz que a mulher deve ser submissa, não quer dizer que ela deve ser subjugada, ou que ela é inferior ao marido em valor, ou que deve ser humilhada, diferente do que o mundo pratica aí, né? A submissão bíblica não tem em si um sentido de opressão do superior em detrimento do inferior, mas de organizar-se ou ordenar-se voluntariamente sobre uma liderança ou uma estrutura. Esse é o sentido mais correto da palavra submissão. Mas no contexto bíblico ainda tem uma característica mais aprofundada, e é muito mais sobre cooperação e harmonia entre essas pessoas organizadas numa estrutura. Então, no contexto bíblico, é muito mais sobre cooperação e harmonia do que sobre inferioridade e superioridade. E aqui eu abro um parênteses. Esse método de organização com submissão ou uma estrutura piramidal é visto em todo tipo de organização humana, mas só a família que é atacada por isso. Porque conseguiram deturpar essa palavra, o sentido dessa palavra. No trabalho existem gerentes que têm papéis específicos, tem coordenadores que têm outros papéis específicos, tem os operários na indústria que fazem papéis específicos, que essa estrutura organizada é que faz com que as metas sejam alcançadas, com que a empresa siga em frente. Da mesma forma, o exército só consegue ter êxito numa guerra se tiver essa organização, se tiver essa estrutura. E da mesma forma é no lar. A submissão não é uma questão de valor, mas de posição dentro do lar. Por exemplo, Deus é o cabeça de Cristo, sabemos disso. Mas Cristo não é inferior a Deus. Mas o próprio Cristo disse, em Lucas 22, 42, disse, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então nós vemos que não é uma questão de valor da pessoa, é uma questão de organização daquilo que é projetado para o futuro. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas da Trindade, distintas, da mesma estrutura, mas com papéis distintos. Assim como o marido tem um papel distinto, a mulher tem um papel distinto, os filhos têm os papéis próprios a eles. Então a mulher não é inferior ao homem, pois foi tirada da costela do homem. Se ela fosse inferior, ela talvez teria sido tirada dos pés para ser pisada. Mas não é esse o sentido do que a Escritura nos traz. Ela veio do homem e o homem, pós-Adão, vem dela. Então essa interdependência mostra que o valor não há distinção. Ambos precisam um do outro para existir, logo o homem não tem maior valor sobre a mulher ou vice-versa. Sabemos que tem uma construção de ideologia hoje que coloca a mulher como uma superioridade em detrimento do homem. Rebaixa o homem. Vivemos dias difíceis para a igreja que defende o contrário disso. Nós somos atacados, somos cancelados, como existe uma cultura hoje do cancelamento. Então, devemos defender, irmãos, essa ideia bíblica da submissão da esposa, como diz aqui no versículo. Então, por que então submissão? E a resposta é porque a família precisa ter um cabeça. Uma família não pode ter duas cabeças, ser bicéfala, nem acéfala. A família não tem uma cabeça, seria acéfala. Ela também não ia prosperar nos seus projetos, principalmente no projeto de Deus. O marido é o cabeça da esposa, da família, e isso foi instituído pelo próprio Deus como modelo de organização. Mais uma vez, não é um modelo de valor, é um modelo de organização para o projeto de família que Deus instituiu. Peço que os irmãos abram em Efésios capítulo 5, o versículo 23 reforça essa lógica bíblica e nos mostra que a Bíblia também é uníssona nesse assunto. Efésios capítulo 5, versículo 23. Diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Também em 1 Coríntios capítulo 11,
versículo 3, os irmãos podem acompanhar. 1 Coríntios 11, 3. Quero, porém, que saibais que Cristo é o cabeça de todo homem, e o homem é o cabeça da mulher, e Deus é o cabeça de Cristo. Veja que Deus criou toda uma estrutura organizada, desde a Trindade até a família. Existe essa organização. Irmãos, especialmente irmãs, a mulher que zela pela glória de Deus compreende isto e se submete ao marido. Porque o foco aqui é a glória de Deus. Porém, essa submissão tem alguns limites, pois ela, antes de se submeter ao marido, ela se submete a uma cabeça maior, que é o próprio Cristo. E o que significa isso? O que significa isso? Por ser serva de Cristo, ela se submete ao marido, mas também tem compromisso com Jesus e com a sua palavra. Então, se o marido exigir algo que contraria a sua fé, que vá de encontro ao que Jesus instruiu na sua escritura, ela está desobrigada a acatar o marido para obedecer a Jesus, que é o cabeça dos dois. Então, a conclusão que tiramos desse primeiro versículo é que, meus irmãos, quando Deus criou a família, ele estabeleceu funções diferentes para o homem, para a mulher, não para diminuir ou exaltar um ou outro, mas para que juntos cumprissem o propósito maior do reino, que é a vitória do reino de Deus. Quando a família vence uma guerra, quando a família vence a guerra segundo os padrões de Deus, toda a sociedade é beneficiada, porque a família é o protótipo, é o núcleo que, estando bem formada, vai irradiar para a sociedade que obedecem às autoridades, que cumprem as ordens de Deus, que se organiza de forma como Deus se organiza. Então, a importância da família estar organizada no sentido do que Deus planejou é para que a família possa influenciar a sociedade. Assim como a igreja deve também influenciar a sociedade, a família também faz parte dessa importância. Então, a função, irmãos, da esposa, ao ser chamada à submissão, é uma missão de honra tão importante quanto a liderança confiada ao marido. Devemos ter em mente que a família está em um cenário de guerra. Tenhamos sempre esse pensamento. Estamos em guerra. Em uma guerra, a linha de frente enfrenta os primeiros ataques do inimigo. Essa linha de frente é o marido. A linha de frente. Eles recebem as balas, os canhões, os choques diretos. E a sua função é proteger, sustentar e abrir caminho para que o exército possa avançar. Mas e a linha de trás? Ela é menos importante? De maneira nenhuma. Se a linha de apoio, que é a esposa, sem a linha de apoio, que é a esposa, a linha de frente cairia rapidamente. Quem está na retaguarda de uma guerra é responsável por dar suporte, enviar os reforços, cuidar dos feridos, executar a estratégia que foi planejada pelo cabeça, manter a comunicação entre os soldados e assegurar que o exército siga firme até a vitória. Então vejam que é uma importância dúplice. Não há diferenciação de valor. Não é bom que a linha da frente esteja preocupada em executar as tarefas da linha de trás, nem as tarefas secundárias da segunda linha esteja preocupada nas tarefas que a linha de frente vai executar. Isso atrapalha a tarefa no front, onde a luta é mais renhida. Sabemos lá no episódio de Urias que a linha de frente é a parte da guerra mais dura, mais renhida. Segundo Samuel 11, nós aprendemos isso. Então, irmãos, a esposa é como uma linha de apoio, forte, inteligente e indispensável. Se a mulher despreza essa missão, a linha da frente, o marido, se torna vulnerável e toda a estrutura familiar do lar enfraquece. Cada um tem a sua missão, diferente apenas nas funções, mas iguais no valor diante de Deus. Essa foi a primeira lição. Mas ainda a segunda lição, versículo 19, vamos ver que o amor do marido pela esposa deve ser segundo o projeto que Deus criou. Após orientar as esposas quanto à submissão, o apóstolo Paulo se dirige aos maridos agora em ordem direta. Diz assim: amai vossa esposa. Vejam que ele não está dizendo amai vossas esposas. Desde o Éden, o Senhor só preza pela única esposa. Amai vossa esposa
e não a trateis com amargura. Em outras palavras, o marido não é chamado a exercer liderança com autoritarismo, mas a governar o lar através de amor. Amai vossa esposa e não a trateis com amargura. O modelo, nesse caso aqui, para o marido, não é o modelo segundo o padrão do mundo, mas o padrão de Cristo que se entregou pela igreja em amor sacrificial. A palavra usada aqui para amor é a palavra no grego ágape. Ágape significa o amor mais elevado, que é voluntário, incondicional e que busca o bem do outro antes de si mesmo. Enquanto que o feminismo diz que o homem, inclusive que a escritura é machista, Deus aqui está contrariando toda essa teoria aí do feminismo. Ele diz que o homem é o cabeça, mas que ele deve amar a esposa de forma sacrificial. Se for preciso, dar a própria vida pela esposa. Ele não diz pelos filhos, não diz pela família, ele especificamente diz pela esposa. Então esse amor ágape aqui é o amor que cuida, é o amor que suporta, é o amor que se doa. Então o marido é chamado a ser primeiro a agir com amor. O primeiro a perdoar, o primeiro a buscar reconciliação. Quão difícil isso é para os homens, hein? Muitas vezes os homens são duros em pedir perdão, demorosos para fazer isso. Então Deus, quando Deus nos evoca aqui para amar nossas esposas, amai vossa esposa e não a tratei com amargura, Ele está nos colocando em nós a responsabilidade pela reconciliação, em insistir em se reconciliar. Não humilhar a esposa para que ela tome a iniciativa de pedir o perdão. Não, essa responsabilidade é nossa. Amar é mais do que o sentimento, irmão, mas sabemos disso, é uma decisão diária. O exemplo de Cristo, assim como Cristo suportou nossas ofensas e entregou-se na cruz por nós, o marido é chamado a sacrificar suas próprias vontades pelo bem da sua esposa. E isso a gente tem que tomar as decisões ainda alinhado com a Escritura, irmãos. Só o Senhor para nos dar graça, de modo que consigamos balancear isso, tomar decisões de acordo com a Escritura, pedir perdão naquele excesso que a carne falou mais alto. Como isso é difícil, irmãos? Devemos estar dobrados, nós homens, dobrados aos pés do trono da graça, pedindo a Deus sabedoria todos os dias para agir de acordo com a Escritura, tanto na ação quanto na reação, que é o mais difícil. É quando a carne toma a iniciativa e faz na nossa frente. O diácono orou aqui que aquilo que o apóstolo Paulo falou, que nosso corpo milita, né? A carne milita contra o espírito. É uma guerra incansável. Então o marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Isto é, com amor perseverante, santificador, sacrificial e cuidadoso. Os irmãos abriram Efésios, eu peço que abram novamente, agora em Efésios 5, 25. Lá dá mais instruções aos maridos, e diz assim, Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o modelo, irmãos, é Cristo com a igreja, precisamos ter em mente que Cristo não amou a igreja de forma superficial, ou amou a igreja de forma condicional. Pelo contrário, ele se entregou, deu a sua vida, sofreu, suportou a cruz, subjugou sua própria vontade pelo bem da igreja, que é a sua noiva. Então, o marido é chamado para amar de forma que abandone o egoísmo e coloque as necessidades da esposa e o projeto da família acima das suas, que esteja disposto a sacrificar o seu próprio conforto, seu próprio orgulho, sua própria vontade, seu próprio bem-estar, pelo bem da esposa. Eu gosto muito de uma ilustração, que acho que todos aqui já ouviram, pela boca do pastor Edson, que é quando Deus criou a mulher, ele não a tirou da cabeça do homem para que ela não dominasse sobre ele, nem dos pés para que fossem pisada por ele, mas da costela, que é perto do coração, para que fosse amada, para que seja amada. E Deus fez do lado para que andasse junto e embaixo do braço para que seja protegida e abraçada. Então, o texto, irmãos, aqui ainda adverte ao homem, além de amar sua esposa, não a tratar com amargura. É a parte B do versículo. O homem não pode tratar a mulher de modo amargo. O versículo diz, não a trateis com amargura.
Nada prejudica mais, irmãos, uma mulher do que ser tratada com grosseria, com palavras duras, com atitudes rudes. Se fosse nós, homens, nós suportamos. É algo intrínseco à estrutura masculina. O homem suporta desaforo. O policial militar, quando aprende lá no curso de formação, ele é duramente atingido com isso, irmãos, para formar a sua personalidade, forjar o seu ser. Então isso é intrínseco à estrutura do homem. Afinal, somos a linha de frente dos ataques. E é justamente o anteparo dessas ofensas que deve ser suportada pelos homens antes de chegar à família. Então, se a amargura externa pode prejudicar a parte mais frágil, que é a mulher, imagina se a fonte da amargura for o marido, que é aquele que deve ser o anteparo. Quantos lares têm sido destruídos, irmãos? Porque o marido se tornou amargo, rude, indiferente. A amargura se manifesta de várias formas. Em palavras duras que ferem como a espada, em silêncio frio que distancia, em atitude de desprezo e impaciência. Tudo isso é a carne, irmãos, do homem caído, falando mais alto. Que possamos lutar contra essa carne. Quando o marido trata sua esposa com amargura, ele não só fere o coração dela, mas também o projeto que Deus criou para a família. Ele está, antes de tudo, atacando o projeto que Deus criou. Não basta a esposa saber que é importante, que de fato é, mas ela precisa sentir essa importância, pois a fé sem obras é morta. A obediência no falar deve ser manifesta em obras. Ela precisa sentir da nossa parte. Esse é o projeto de Deus, que ele faça bem aos maridos, que ela faça bem ao marido todos os dias, e que o marido, em resposta, diga a ela: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Está em Provérbios 31, 29. Então, irmãos, tratar a esposa com amargura é ser intolerante, agressivo nas palavras, é ser grosseiro nos gestos. Não é esse o projeto de Deus para o casamento. Dito isto, não transforme o seu casamento num deserto com águas amargas e impuras, mas trate-o, cultive-o, para que ele seja mais belo que os jardins suspensos da Babilônia. E ainda mais, que seja mais belo que o Éden antes da queda. Então cultive o casamento, cultive as relações familiares, de acordo com o projeto de Deus. Esse é o projeto de Deus. O homem lidera com amor e sacrifício, como quem vai à frente do campo de batalha. A mulher, com sabedoria e respeito, fortalece o lar, sustenta a missão, garante que juntos avancem até o alvo, que é Cristo. Essa foi a segunda lição. Mas ainda tem a terceira. Está no versículo 20. Acompanhem. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Atente, irmãos, para o que está escrito na parte A. Em tudo obedecei a vossos pais. Aqui a palavra obedecer, no original grego, traz a ideia de escutar atentamente e seguir as ordens. Além de seguir as ordens, precisa escutar atentamente. Às vezes o pai manda o filho fazer alguma coisa, o filho só entende metade do que foi falado, faz aquela tarefa pela metade e, rapaz, quando faz? Então, em tudo, obedecei vossos pais, escutando com atenção primeiramente e depois seguindo as ordens. Esse é o sentido da palavra obedecer nesse versículo, no original. Ou seja, não se trata apenas de ouvir passivamente, mas de agir com respeito e disposição para atender às orientações do pai. O termo em tudo, no começo aí do versículo, enfatiza que a obediência não deve ser seletiva. Não apenas nas coisas fáceis ou agradáveis. Meu filho, como esse resto do sorvete aí para não sobrar, isso é muito fácil, isso é muito bom. Mas os filhos devem obedecer aos pais naquelas tarefas difíceis também. E devem fazer com atenção e com diligência. Eles devem, irmãos, obedecer em tudo, isto é, mesmo quando os pais têm uma opinião diferente deles, mesmo quando a opção dos pais, a opinião dos pais é contrária à opinião deles, eles precisam fazer, precisam obedecer. Os pais são experientes, muito mais do que eles. Os pais já experimentaram a vida, já erraram, já acertaram e sabem exatamente o que é bom e o que é ruim para o filho.
Principalmente quando é um pai que conhece a Escritura, que teme ao Senhor. Muito mais ainda o filho deve temer as orientações desse pai. Esses pais sabem o que é certo, sabem o que é errado, principalmente, né, se forem tementes a Deus. Por isso, irmãos, os filhos devem obedecer aos pais em tudo. Mas o verso 20, a parte B, termina com a seguinte frase: pois fazê-lo é grato diante do Senhor. E aqui peço que prestem atenção, que aqui está um motivo maior pelo qual os filhos devem obedecer aos pais. Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo não apresenta a obediência aos pais apenas como uma questão social ou familiar, mas como algo que atinge diretamente o coração de Deus. Vejam, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. A expressão aqui, é grato, no grego significa é agradável, é aceitável, é algo que dá prazer a Deus. Em outras palavras, quando um filho obedece sinceramente aos seus pais, de forma diligente, de forma atenta, ele não está apenas cumprindo uma regra humana, ele está oferecendo a Deus um ato de adoração, um gesto que sobe como aroma agradável ao trono do Senhor. Essa é a motivação maior pelo qual os filhos devem obedecer aos pais. Essa perspectiva muda completamente a motivação da obediência. Não se trata apenas de evitar punições, de levar uma pisa, caso descumpra, ou de ser visto como um bom filho aos olhos dos homens, mas de viver de maneira que agrada ao próprio Deus. Deus se alegra em ver filhos que respeitam, que honram a autoridade estabelecida no lar, porque isso reflete a ordem divina do próprio Deus, que o próprio Deus instituiu para o bem da sociedade. Se um filho obedece a primeira autoridade que lhe é apresentada, que é o pai, ele vai ser estimulado a obedecer às demais autoridades instituídas. E, por fim, vai ser estimulado a obedecer ao próprio Deus, que é a autoridade maior entre todos. Além disso, obedecer aos pais é uma expressão prática de fé e reverência. Muitas vezes um jovem, para não entender, pode não entender completamente as ordens ou os conselhos dos pais, mas ao obedecer com confiança, demonstram uma fé que se submete primeiramente a Deus. Meu pai me pediu, me mandou fazer isso, mas eu não concordo, eu não entendo porque ele pediu para fazer isso. Mas eu vou confiar porque Deus instituiu essa autoridade sobre mim e eu vou confiar que Deus vai dar um bom resultado a isso, vai me satisfazer, vai me orientar. Então essa obediência torna assim um exercício de confiança na soberania divina. Confiar mesmo que não compreenda totalmente. É o melhor caminho porque agrada aquele que a tudo vê e a tudo sabe. Por fim, Paulo nos ensina que o culto a Deus não se limita a momentos de adoração como esse, não se limita ao cântico dos salmos, ao devocional, mas também no ato de obediência aos pais. É uma extensão do culto a Deus. Obedecer aos pais é uma forma concreta e visível de viver para a glória de Deus. Resistir, agora o contrário, resistir aos pais é resistir à autoridade do próprio Deus. Foi Deus quem colocou os pais como autoridades sobre você que é filho e com autoridade sobre a sua vida. Quem honra os pais recebe a rica promessa de Deus, que é a longevidade, a promessa a obediência com promessa, né, dos 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 12, onde estão os 10 mandamentos, sabemos bem o mandamento que diz: honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o fato de obedecerem os seus pais, Deus promete longevidade para vocês. Efésios 6, versículo 2 e 3, também diz isso. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Essa foi a terceira lição. Mas tem uma última lição, irmãos. Essa última lição nos traz agora o papel dos pais com os filhos. Versículo 21. Acompanhe mais uma vez. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Os pais não devem provocar aos filhos a ira. A responsabilidade dos pais vai além de prover o alimento. Deus chama os pais a criarem seus filhos de uma maneira que edifique, que fortaleça
e não que destrua o ânimo deles. A maneira como os pais se comunicam, corrigem, lideram, tem impacto direto no coração dos seus filhos. Paulo aqui, irmãos, adverte que a atitude errada dos pais pode levar os filhos ao desânimo. Ao desânimo é uma palavra até sutil. Pode levar o filho a traumas que vão perdurar pelo resto da vida. Eu conheço uma família que, há 50 anos atrás, houve uma briga na mesa por causa de um pedaço de charque. Eu sei que charque é muito bom, o nordestino gosta muito de charque. Mas o pai, para corrigir aquele filho, fez com que o filho comesse 1 quilo de charque na hora ali, para repreender o filho. Isso é uma atitude exagerada, mas que por aqui ou por ali a gente escuta de tempos passados. Então, provocar aqui significa tratar os filhos com injustiça, com a crítica excessiva, com cobrança sem amor, com comparação com outros filhos ou com falta de reconhecimento. Quando isso acontece repetidamente, o coração da criança pode ser ferido, levando-o à tristeza, à revolta e até ao afastamento de Deus. Os pais devem imitar o próprio Deus, no que nos corrige com amor, com paciência. A correção tem que vir, mas na medida certa. Os filhos precisam sentir que, mesmo sendo corrigidos, continuam amando, aceitos e valorizados pelos pais. A disciplina sem o amor gera amargura. Já a correção com amor gera crescimento. Os pais precisam educar os filhos e criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Isso é o que nós temos aprendido. No versículo 21, o apóstolo dá uma ordem negativa. Pais, não irriteis os vossos filhos. Mas como é que pode ser isso? Como podem os pais irritar os filhos? Eu já falei. O pai irrita o seu filho quando não é consistente, quando requer dos filhos uma coisa e na vida prática faz outra. Ele exige que o filho siga de um jeito, mas ele na prática, no lar, faz de outro jeito. É o que a gente diz, né? O exemplo arrasta. Então, quando o exemplo é distorcido da orientação, gera confusão, gera toda essa contenda. Quando os pais que não têm tempo para os filhos, não os ouve, não brinca com eles, não os aconselha, não os ajuda. Quando marido e mulher brigam dentro de casa, gerando insegurança e amargura nos filhos. Quando destroem um casamento, rompendo o vínculo conjugal, separando-se, deixando o filho numa grande dor, insegurança. Conheço muitos colegas que passaram por separações e são pessoas que não conseguem lidar com problemas na vida. São pessoas com traumas, pessoas frágeis, não conseguem enfrentar uma situação, porque teve essa fragilidade quando eram menores, os pais se divorciaram. Então, os pais devem viver de modo que os filhos fiquem encorajados, fiquem seguros. A consciência de um filho irritado, a consequência, de um filho irritado é que ele fica desanimado, perde o entusiasmo pela vida. E isso é o que o Senhor nos está ensinando para que não caiamos nesse erro. Mas para concluir, irmãos, o sermão, já caminhando para o final, o Senhor confiou aos homens a sublime missão de serem cabeça de seus lares, líderes que refletem a imagem de Cristo, servindo, amando e sacrificando-se por suas famílias. Seu cabeça não é dominar, mas se entregar em amor, como Cristo se entregou pela igreja. É amar a esposa com ternura e força, é amar e orientar os filhos no caminho da verdade, é corrigir com justiça e pastorear o coração da família com sabedoria. Para isso acontecer, é indispensável que o homem seja conhecedor da palavra, seja um sacerdote no altar do seu lar, um homem que ora, que ensina e que guia pelo exemplo. Esposas, submetam-se ao governo dos seus maridos, não como ato de inferioridade, mas como manifestação da sabedoria e obediência de Deus. Sejam o suporte na retaguarda, organizando, impulsionando e fortalecendo seus maridos para que eles enfrentem as batalhas da vida com coragem e fé. Filhos, obedeçam em tudo os vossos pais, pois a obediência é agradável a Deus e é parte do culto que ele recebe com alegria. Seus pais carregam a pesada responsabilidade de conduzir suas vidas diante do Senhor,
e um dia prestarão conta das suas vidas. Recebam, portanto, com humildade a disciplina e os ensinamentos, pois, por meio da autoridade deles, muitas vezes é o próprio Deus quem vos fala. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não useis métodos distantes da Escritura, pois isso desanima o coração deles. Usem a Escritura como a régua para medir a disciplina e a admoestação. Antes, disciplinai com graça e firmeza, corrigindo com amor e instruindo com sabedoria que vem de Deus. Que nossas famílias sejam pequenos altares, irmãos, de adoração, pequenos reinos de justiça e fortalezas que glorificam ao Rei dos Reis. Que cada marido aqui que está escutando, esposa e filho presente, se comprometam hoje diante do Senhor a viverem segundo o padrão estabelecido pela sua santa palavra. Que o Senhor nos fortaleça para essa missão gloriosa, para que Ele seja toda a honra, toda a glória e todo louvor. Amém.